Se as circunstâncias estão falando mais alto, você não entendeu para que você veio. Se as circunstâncias estão falando mais alto, você não entendeu o poder dessa bênção. E é por isso que Deus me disse: a igreja tem uma bênção maior do que Jacó. Mas Jacó acreditava mais do que a igreja. Está na hora da igreja acreditar no que ela recebeu, no que ela tem. Está na hora da igreja acreditar no que Deus colocou para ela. Deus abençoou a sua vida. Deus abençoou você. Eu quero conversar com você a respeito dessa bênção. Agora deixa eu falar isso. Deus quer que todos os filhos dele sejam prósperos. Deus providenciou para isso, ok? Todos sem exceção. E todos podem desfrutar de bênçãos financeiras, materiais. Todos podem desfrutar de riquezas também. Todos podem. Agora, também Deus chamou algumas pessoas para serem milionários, sabia? É sério, Ele chamou. Existe um dom nesse sentido também. Agora veja, Deus quer que todos desfrutemos das bênçãos de Deus. Deus quer que todos prosperem mesmo, vivam a prosperidade. Deus quer que todos tenham isso, todos. E alguns Ele quer que ultrapasse esse lugar. E pode ser que tenham alguns ou muitos aqui nesse lugar que Deus quer fazer isso. Agora, você não vai chegar naquele lugar se você não fizer o caminho certo. E deixa eu dizer isso. Não importa em que nível você esteja hoje. Não importa. Se você fizer o caminho certo, Deus vai colocar você naquele fluir. Agora, desfrutar das bênçãos de Deus requer ouvir a palavra de Deus. Então, a fé vem por, e o ouvir vem pela. Então, hoje à noite, eu vou compartilhar isso aqui com você, e vai gerar mais fé em você. Agora veja, eu não vou pregar uma mensagem para que você prospere. Eu vou pregar uma mensagem para informar você que você já é próspero. Porque legalmente falando, você já é. E pode ser que vitalmente ou experimentalmente você não seja ainda. Legalmente você é. O que quer dizer isso, pastor? É que já foi providenciado para você ser próspero. Ele já te fez próspero. E pode ser que na experiência, na prática, você não esteja desfrutando dessa prosperidade. Agora, por que não? Eu contei hoje de manhã que Charles Spurgeon, ele foi orar por uma certa senhora bem velhinha que estava doente. E era pobre, muito pobre. Na verdade, ela era pobre experimentalmente. Então, quando ele chegou na casa dessa mulher para orar por ela, ele foi lá orar e ele viu que tinha um quadro na parede. Um quadro, uma folha com alguma coisa escrita. E uma moldura bem legal. E ele viu na parede dessa senhora. E é uma história real, ok? Charles Spurgeon deu uma olhadinha e disse para ela: eu posso dar uma olhada mais de perto isso? Quem te deu isso? Ela disse: eu trabalhei para uma senhora muito rica, minha patroa, muito rica. E ela é muito querida minha. E ela morreu. E aí ela me deu esse papel. E como eu tenho ela em grande estima, grande carinho, eu mandei fazer esse quadro e coloquei aí na parede como recordação de algo que ela me deu. E Charles Spurgeon analisou aquilo e sabe, aquela mulher que era uma mulher muito rica, tinha deixado para essa senhorinha muitas riquezas. Só que essa mulher que tinha esse quadro na parede, velhinha, estava doente e vivendo em pobreza. E ela tinha na parede dela algo que era um testamento que dizia que ela tinha muitas posses, muitas riquezas. Agora veja,
legalmente falando, essa mulher era uma mulher rica. Essa senhorinha que estava vivendo na pobreza, legalmente falando, ela era rica. Ela tinha um documento que provava isso. Porém, experimentalmente ou vitalmente, ela não estava desfrutando dessa riqueza. Então, Charles Spurgeon ajudou ela, para ela começar a desfrutar, mesmo na velhice, dessa riqueza. Agora veja, o Charles Spurgeon, ele não foi na casa dela para torná-la rica. Ela já era. Ele apenas notou que ela era rica e informou a ela. Então ela passou a desfrutar, porque ela entendeu que aquilo pertencia a ela. Ok? Então, eu não vou pregar uma mensagem para você ficar rico, para você prosperar. Eu vou informar você que isso já é seu. Já te pertence. Então, em Gênesis capítulo 17, versículo 1. Gênesis 17, 1 diz: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti multiplicarei extraordinariamente. Deus é muito interessante. Bastava dizer, eu vou te multiplicar. Ele diz, eu vou te multiplicar extraordinariamente. Próximo. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, e de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Deus está fazendo uma aliança com Abraão. Agora, deixa eu te falar isso. Uma aliança só pode ser quebrada quando alguém morre. Porém, essa aliança foi feita com Abraão e a sua. Agora, a sua descendência, e Gálatas 3:16 diz: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é quem? Cristo, está escrito ali, Cristo. O que Deus está fazendo? Deus fez uma aliança com Abraão e ao seu descendente. Qual era a ideia que Deus tinha em mente? A aliança de Deus com Abraão e ao seu descendente. A aliança que Deus fez com Abraão e ao seu descendente é porque ele estava querendo alcançar pessoas através da aliança. E como Jesus está vivo para sempre, a aliança é para sempre. A Bíblia diz também no versículo 29: se sois de Cristo, também sois descendência de Abraão e herdeiros conforme o quê? A promessa. Se sois de quem? De quem, gente? E se sois de quem? Não, e se sois de Cristo, sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Que promessa? Eu
estou fazendo uma aliança entre mim e ti, e vou te multiplicar extraordinariamente, vou fazer você fecundo e te multiplicarei. Agora, eu quero mostrar algo para você. Em Isaías 58:14, veja, uma mensagem pregada, ela não é única, nunca é única. Deixa eu te explicar isso. O que você está ouvindo hoje, e vai ouvir ainda, vai conectar ao que você já tem ouvido. Não de mim apenas, mas do que Deus tem usado pessoas para falar com você. Então, lembre-se disso. Deus está montando peças de um quebra-cabeça para estabelecer uma realidade dentro de você, para estabelecer uma revelação dentro de você. Então, veja, o que Deus vai fazer aqui é pegar o que eu vou pregar, o que eu estou pregando, para conectar ao que você já ouviu e bum, uma revelação cai dentro de você. E depois que uma revelação cai dentro de você, ninguém segura mais você. Agora veja, então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de... A herança de quem? Jacó, teu pai. Porque a boca do Senhor o disse. Ele está dizendo que eu vou te sustentar com a herança de Jacó. Agora, ele está falando com os filhos de Jacó, certo? Que vai sustentar com a herança de Jacó. Agora, a herança de Jacó é a herança que veio de Isaac. E a herança que veio de Isaac é a herança que veio de quem? Abraão. Porque Jacó é o neto de Abraão, e Deus está dizendo aos bisnetos de Abraão, isso aqui. Agora, ali fala sobre a herança de Jacó, a herança de Jacó. Eu quero dar uma olhadinha com você, qual é a herança de Jacó e o que está por trás disso. O que está por trás da herança de Jacó? Vamos começar em Gênesis 27:26. É uma história que você conhece, mas eu vou compartilhar ela. Gênesis 27:26. Então lhe disse Isaac, seu pai: chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Essa é a história de Israel, na verdade de Jacó e Esaú, e Isaac. Isaac é o pai. Isaac é o filho de Abraão, que é o pai de Esaú e que é o pai de Jacó, ok? Então é a história deles. E aqui Isaac pensa que está falando com Esaú, mas na verdade é Jacó. Próximo. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu, da exuberância da terra e da fartura de trigo e de mosto. Deus te dê do orvalho do céu, da exuberância da terra e fartura de trigo e de mosto. Próximo. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Sê senhor dos teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Agora, olha para mim. Isaac, com o entendimento poderoso que ele tem a respeito dessa bênção, ele diz: Deus te dê o orvalho do céu. O que representa o orvalho do céu? Ele está dizendo sobre o poderoso Espírito Santo. Deus te dê do orvalho do céu o poderoso Espírito
Santo. E aí ele diz, e da exuberância da terra. Ou outra versão diz, e da gordura da terra. Exuberância ou gordura é do melhor que existe na terra. O melhor. E o que é o melhor que existe nessa terra? Ele está dizendo assim, Deus te dê do poderoso Espírito Santo e da exuberância, do melhor que existe na terra. E ele ainda diz, e da fartura de trigo e de mosto. Agora veja, a economia da época era o trigo e o mosto, ou o vinho. Ele está dizendo que Deus te dê toda a economia da terra. Todo o poder econômico que existe. Olha, veja, é interessante que não tem nem um punhado de farinha, de trigo na mão de Isaac, não tem nem um pouco de vinho na mão de Isaac, não tem nem sacos, nem nada, e ele está dizendo, Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância, do melhor da terra, e Deus te dê todo o poder econômico que existe. Como ele pode falar isso? Como ele pode falar isso? Veja, ele sabe que legalmente falando, Abraão, o pai dele, é dono de tudo. Por quê? Porque Deus disse, levante os olhos e vê, aonde você pisar e onde os seus olhos puderem ver, eu estou dando para você, Abraão. Então Isaac, ele tem um entendimento, a terra pertence ao Senhor, que deu a Abraão meu pai, que passou para mim e agora eu estou passando para o meu filho. Tudo que tem pertence a Deus, que pertence ao meu pai Abraão, que pertence a mim, agora eu dou ao meu filho. Ele tem uma consciência de que os povos te sirvam e que todo o poder econômico caia nas suas mãos. Ele está liberando uma bênção sobre a vida do filho dele. Agora veja, essa bênção deveria ser liberada na vida de Esaú. Só que Esaú, ele não deu importância para isso. Jacó passou a perna nele e ficou com a bênção. Nesse mesmo capítulo, versículo 30, olha só o versículo 30. Mal acabar Isaac de abençoar a Jacó, ele nem tinha acabado, mal acabou, tendo este saído da presença de Isaac, seu pai, chega Esaú, seu irmão, da sua caçada. Vamos dar uma olhada nessa história, gente. Presta atenção comigo nela. Próximo. E fez também ele uma comida saborosa. A trouxe a seu pai e lhe disse: levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me, o quê? Abençoe. Próximo. Perguntou-lhe Isaac, seu pai: quem és tu? Ele responde: sou Esaú, teu filho, o teu primogênito, respondeu. Próximo. Então estremeceu, olha só, como Isaac entendia desse negócio. Isaac gostava muito de Esaú, e sabia que Esaú era o primogênito. Ali diz que ele estremeceu de violenta, o quê? Comoção, e disse: quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que viesses, e o abençoei, e ele será o quê? Gente, isso me mexe comigo demais. Ele diz assim, ele estremece, lembra que ele estremeceu? Quem é aquele que eu abençoei? Eu abençoei. E por mais que Isaac não quisesse, por mais que Isaac quisesse que Esaú fosse abençoado, ele diz ali, ó, eu abençoei a ele e ele será abençoado. Próximo. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e lhe disse: abençoa-me também a mim, meu pai. Próximo. Respondeu o pai: veio o teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Próximo. Disse Esaú: não é com razão que se chama ele Jacó, pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura. Na verdade, olha só, não foi uma enganação isso aí.
Quando ele queria a comida de Jacó, Jacó disse: eu te dou a minha comida se você me der o direito de primogenitura. Sabe o que ele respondeu? Para que eu quero saber de primogenitura? Fica aí com você. Então, não foi bem assim. Ele desprezou o direito que ele tinha. Agora, pois já 2 vezes me enganou, ele diz. Tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda, continua lá. Disse ainda: não reservastes, pois, bênção nenhuma para mim. Olha como os patriarcas entendiam desse negócio. Esaú está dizendo: não sobrou nada para mim? Aí ele vai responder. Então respondeu Isaque a Esaú: eis que o constituí em teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos. De trigo e de mosto o apercebi. Que me será dado fazer-te agora, meu filho? O que eu posso fazer agora? Eu dei tudo para ele. Agora veja que a conversa é só, por assim dizer, de palavras. É só de palavras. O que eu posso te fazer agora? O que eu posso te dar agora? Eu já dei tudo para ele. E a conversa são conversas de palavras. O entendimento de Isaque, o entendimento deles a respeito disso é tão poderoso, gente. Próximo. Disse Esaú a seu pai: acaso tem uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Não sobrou nada. Não sobrou nada. Porque toda a bênção de Abraão que Deus havia dado, Abraão deu para Isaque, e Isaque deu para Jacó. Então, quando a Bíblia fala sobre a herança de Jacó, está falando sobre algo poderoso, algo tremendo e algo extraordinário. E não é algo que eles precisam fazer força para funcionar. Você sabe o que aconteceu com Jacó, não sabe? Ele fugiu de Esaú porque Esaú jurou matá-lo. Ele fugiu. Agora, a Bíblia diz que ele foi e se chegou na terra onde estavam os parentes de seu pai ou de seu avô. E chegando lá, ele começou a trabalhar para um homem chamado Labão, que era tio dele. Labão era um homem rico. E quando Jacó começou a trabalhar para Labão, servo de Labão, Labão começou a enriquecer muito mais, começou a ficar muito rico. Por quê? Labão percebeu que o homem era abençoado. Veja, ele não fazia força para prosperar, fazia força para ser abençoado. Não, o pai dele tinha liberado uma bênção para ele, que não podia falhar. Esse homem, ele chegou e começou a trabalhar com Labão. E deixa eu te dizer, Labão começou a enganar a Jacó. Jacó trabalhando para Labão por muitos anos, Labão tentando enganar Jacó, e no final de tudo, mesmo tentando enganá-lo, ele ficou com toda a riqueza de Labão. Por quê? Porque a bênção estava sobre ele. Veja, Jacó estava operando na bênção, e é por isso que a Bíblia fala sobre a bênção de Jacó, a bênção que Jacó operava, a bênção que Jacó andava, a bênção que Jacó possuía, funcionava, e por onde ele andava, a bênção estava sobre ele. Eu quero dar uma olhadinha com você um pouco mais sobre essa tal bênção de Jacó. Em Deuteronômio 28, versículo 3. Diz assim: bendito serás tu na cidade e bendito no campo. Veja, quando diz bendito serás na cidade e no campo, quer dizer, por onde você for, se estiver na cidade, se estiver no campo, você é bendito. Próximo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas.
Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e ao saíres. Deus, com essas palavras, não está deixando nada de fora. Na cidade e no campo, ao entrar e ao sair. Quer dizer, meu Deus. Próximo. O Senhor fará. Observe que é o Senhor que faz. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor, mais uma vez o Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor, de novo, te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Próximo. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão temor, medo de ti. Próximo. O Senhor te dará a abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar chuva à sua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Próximo. Não te desviará de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses. Ouçam, essa é uma bênção, que para eles precisavam fazer algo. Para você, alguém já fez. Agora, alguns anos atrás, Deus me disse: você sabia que a bênção que está sobre a minha igreja é maior do que a bênção que estava sobre Jacó? Você sabia disso? Eu estava meditando, só meditando. Você sabia que a bênção que estava sobre Jacó, que está sobre a minha igreja, é maior do que a que está sobre Jacó? Eu queria entender. E ele me disse: é maior, a da igreja é maior. Por quê? Porque Hebreus diz que a bênção que está sobre nós está baseada em superiores promessas. Então Deus me disse isso. Ele falou outra coisa, ele disse: mas você sabia que ela funcionava mais para Jacó do que tem funcionado para a igreja? Ele falou isso para mim. Mas você sabia que funcionou mais para Jacó do que tem funcionado para a igreja? Sabendo que a bênção que está sobre a igreja é maior, mas funcionou mais para Jacó. Aí ele continuou me falando: mas você sabe por quê? Eu não sabia por quê, eu queria saber. Ele disse: porque Jacó acreditava mais do que a igreja acredita. E ele começou a me provar. Você sabe que Jacó enganou o irmão dele por causa da bênção? Você sabe que Jacó trocou, dando comida para o irmão dele, para pegar o direito de primogenitura? Você sabe que Jacó lutou com um anjo, e quando o anjo precisava ir embora: deixa eu ir embora. E o anjo disse: o que você quer? Ele disse: eu só vou deixar você ir embora se você me abençoar. Jacó estava tentando se certificar de que a bênção realmente estivesse sobre ele. Ele queria ter certeza. Então ele disse: eu só vou deixar você se você me abençoar. É por isso que Deus chama a atenção, a nossa atenção, sobre a bênção de Jacó. Porque Jacó valorizou tanto essa bênção, tanto, que ela operou mais para ele. E Deus me disse: funcionou mais para ele, porque ele acreditava. Aí ele disse para mim: a igreja foi abençoada. Em Efésios 1:3, Efésios 1:3 diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Gálatas 3, 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de quem? A bênção de Abraão é a bênção que foi para Isaac, e a bênção que foi para em Jacó, e a bênção que veio para o seu descendente. Aquela mesma bênção que Deus disse para Abraão, que Abraão deu a Isaac, que Isaac deu a Jacó. Aquela bênção que quando Esaú veio para pedir: pai, não sobrou nada para mim. Não, foi tudo para ele, e agora ele será abençoado. É a mesma bênção que está sobre você. Eu não sei se você percebeu, mas em outras palavras, Isaac estava dizendo para Esaú: o que foi feito é irrevogável. Não tem como revogar. Agora, você sabe que Balaão era um profeta corrompido, corrupto. E um certo rei queria que Balaão amaldiçoasse esse povo abençoado aí. Porque o povo de Israel era um povo muito forte. E esse rei tinha medo quando o povo de Israel ia passando por sua cidade. E ele queria derrotar. E ele disse: ei Balaão, vim aqui para você amaldiçoar esse povo hebreu. E o versículo, Números 23, o versículo 8. Números 23, versículo 8. Diz: como posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? Isso é a resposta de Balaão para Baraque. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso condenar quem o Senhor não quis condenar? Veja só porque ele disse isso. Porque ele tentou amaldiçoar o povo, mas Deus não deixou. Deus disse: esse povo você não pode amaldiçoar. Nós precisamos entender, irmãos, de uma vez por todas, que Deus não vai nos abençoar. Ele já nos abençoou. E essa bênção é irrevogável. Não tem como revogar mais essa bênção. Você não será abençoado. Você é abençoado, porque Deus já abençoou você. Ele já abençoou você. Ele já tornou você próspero. Ele já tornou você abençoado. Agora, como isso funciona? Foi o que Deus falou comigo. Ele disse: funcionava para Jacó, porque ele acreditava mais do que a minha igreja. Ele acreditava mais do que a igreja. Sabe qual é o problema da igreja? Você sabe que Jacó não era um cara perfeito, sim ou não? O problema da igreja é porque ela acha que a bênção funciona quando você se tornar perfeito. O problema da igreja, que não era o problema de Jacó, é que a igreja pensa que Deus abençoa e desabençoa. Que Deus... Isaac disse para Esaú: eu o abençoei e ele será abençoado. Deus disse: eu te abençoei e você está abençoado. Agora veja, a Bíblia diz, pelo menos em 4 versículos, que nós vivemos por fé e não por vista. O justo viverá da fé. O justo viverá da... É isso que está em 4 lugares. O justo viverá da fé. Agora, como é viver da fé? É você ouvir o que Deus disse, você saber o que Deus disse, você acreditar, e aí passa a funcionar para você. O que significa? A bênção. Jacó não fazia força. Uma vez que ele soube que ele foi abençoado, e ele tinha certeza que ele estava abençoado, ele não fazia mais força. Ele só andava. E a bênção corria atrás dele.
Você não precisa fazer força. E não importa se você trabalha para alguém ou se você tem um próprio negócio. Tanto faz. E não importa se você mora em Assis, ou se você mora em Marília, ou se você mora... Não importa se você mora aqui ou ali ou acolá. Não é o lugar que te abençoa. A bênção não está nos Estados Unidos. A bênção não está na Europa. A bênção não está no lugar. A bênção está em pessoas. Então, você vai enriquecer, porque a bênção está sobre você. A bênção está na sua vida. Agora, ela vai funcionar para você. Quando você andar de cabeça erguida, não para pisar nos outros, mas com a cabeça erguida, não com a mentalidade de pedinte, mas com a mentalidade de eu sou próspero, eu sou abençoado. Na minha casa há prosperidade e riqueza. Deus não vai abençoar você, Ele já fez. Você precisa acreditar no que Ele fez. Eu comecei dizendo hoje aqui que Deus quer tornar algumas pessoas de rico para milionários, mas Deus quer que todas as pessoas desfrutem da bênção dele. Ei, Deus quer que você abra a sua mente, para saber que a bênção de Jacó está sobre você, a bênção de Jacó está na sua vida. Deus abençoou você. E o que você faz? Você caminha de cabeça erguida nessa terra. Você não tem que viver nessa terra como se estivesse tendo que pedir favor para viver, pedir favor para ter, pedir favor para comer, pedir favor. Não, você não está de favor, você é dono do mundo. Diga: eu sou dono do mundo, como meu pai Abraão. Diga de novo: eu sou dono do mundo, como meu pai Abraão. Ei! Isaac disse para Jacó: eu te dou o orvalho do céu. Não, Deus te deu o orvalho do céu e a exuberância da terra, que eu disse para você que é o melhor que existe na terra. O melhor que existe na terra, a exuberância dele. E ele acrescentou: e Deus te dê todo o poder econômico que existe nessa terra. Agora, como isso vai funcionar? Você tem que acreditar. Você tem que acreditar. Você não anda mais como um pedinte. Você anda como alguém que sabe que é abençoado. Olha, os negócios vão funcionar para você. Olha, não importa se tem alguém tramando contra você, como tramaram contra Jacó. E você: estou com medinho, vão tirar meu emprego. Você está preocupado com o emprego. Você está preocupado com o emprego. Alguém abençoado como você, como pode estar preocupado com perder o emprego? Quem vai perder são eles, não você. Porque a bênção de Jacó para prosperar está sobre a sua vida. Ouçam, irmãos, ouçam. Quem demitir você vai estar perdendo a bênção que está sobre a sua vida. Ouçam, os seus negócios. Ah, pastor, não está dando certo. Ah, pastor, não está funcionando, não está andando. Que tal você se levantar com a cabeça erguida dentro daquele comércio seu, dentro daquele estabelecimento seu, e apontar para todos os lados e dizer: ei, aqui não, vai funcionar, vai acontecer, vai dar certo, vai prosperar, vai enriquecer, o dinheiro está vindo, os clientes estão vindo. Ei, chegou a hora de você viver toda a prosperidade que Deus tem para a sua vida. Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. É hora de você levantar a cabeça. Para de viver nessa terra como alguém que está perdendo. As circunstâncias não podem determinar o que acontece em sua vida.
Ouçam, José, o filho de Jacó, parecia que estava perdendo, porque as circunstâncias queriam dizer que ele estava perdendo. As circunstâncias queriam dizer que Jacó estava perdendo. Mas vale a circunstância ou vale o que Deus diz? Ei, é uma pergunta. O que vale? A circunstância ou o que Deus diz? Ei, Gênesis 39:2. Gênesis 39:2. O Senhor era com José, que veio a ser o quê? O que ele veio a ser? Porque estava na casa do seu senhor egípcio. Ouçam, nesse momento aqui, as circunstâncias pareciam desfavoráveis, porque ele era um servo de um homem egípcio, ele era um escravo. Mas o Senhor disse, o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Ouçam, Potifar, que era o senhor de José, percebeu que ele estava enriquecendo mais e mais e mais. E ele chamou José e disse: ei José, eu não sei nada sobre o que tem na minha casa, eu quero que você controle e domine tudo. Agora o diabo tramou contra a vida de José mais uma vez, e ele foi parar na prisão. Dentro da prisão, José foi abençoado, e lá dentro da prisão ele comandava tudo. E ele continuou andando com Deus. Parece que as circunstâncias estavam desfavoráveis para ele, mas o Senhor havia dito, o Senhor era com José, e ele veio a ser homem próspero. A sua circunstância não pode determinar se você é abençoado ou não. Já está decidido a seu respeito. Ouçam, se José fosse viver baseado na circunstância, ele não chegaria ao palácio do rei para ser governador do Egito. Se as circunstâncias falassem mais alto na vida de José, ele não ficaria no topo. O rei disse para José: tudo aqui você comanda, tudo, você comanda tudo por aqui. E sabe, com a sabedoria que Deus deu a José, com a inteligência que Deus deu a José, ele ficou com toda a riqueza do mundo. Por quê? Porque Deus já havia dito: dono do mundo, toda a riqueza do mundo. Agora veja, sabe o que era a economia nessa época? O trigo e o mosto. E o que foi que José controlou na sua época? Não foi o trigo? Não veio todo o trigo do mundo inteiro para José? Por quê? Porque o pai dele havia liberado uma bênção sobre ele. Toda a economia do mundo venha para você. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Se as circunstâncias estão determinando quem é você, então você está andando na carne, você não está andando por fé. Se as circunstâncias estão ditando a regra da sua vida, aí pastor, eu ganho tão pouco. E quem falou que é para você viver baseado no que você ganha? Você é dono, você é dono, você é dono, você é dono. Ouça, uma mudança de mentalidade vai fazer com que o dinheiro chegue de todos os lugares para abençoar a sua vida. E você vai sair de um lugar que parece escravo para chegar ao topo. Você vai crescer, vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar. Por quê? Porque a bênção do Senhor está sobre a sua vida. A bênção do Senhor está sobre a sua vida. A bênção do Senhor está sobre a sua vida. A bênção do Senhor está sobre a sua vida. Ei! Ei! Vai funcionar para você. Você tem que colocar isso na sua mentalidade. É uma mudança de mentalidade isso aqui. É uma mudança de mentalidade. Você não pode ficar pedindo favor para viver, pedindo favor para desfrutar. Não, cabeça erguida. Você veio para reinar.
Você veio para reinar. Cabeça erguida nesse lugar. Como alguém que sabe o que tem. Se as circunstâncias estão falando mais alto, você não entendeu essa bênção. Se as circunstâncias estão falando mais alto, você não entendeu para que você veio. Se as circunstâncias estão falando mais alto, você não entendeu o poder dessa bênção. E é por isso que Deus me disse: a igreja tem uma bênção maior do que Jacó. Mas Jacó acreditava mais do que a igreja. Está na hora da igreja acreditar no que ela recebeu, no que ela tem. Está na hora da igreja acreditar no que Deus colocou para ela. Deus abençoou a sua vida. Deus abençoou você. Deus abençoou você. Ouçam. Ouçam. O mais poderoso de tudo isso é que é uma bênção espiritual. E essa bênção espiritual não pode ser corrompida, não pode ser deteriorada, não pode se desfazer, não pode ser revogada. Essa bênção não pode. Deus, deixa eu te dizer isso, nem Deus pode revogar essa bênção. E ele já fez de propósito. Isaac sabia que não podia revogar essa bênção. Ele queria que Esaú fosse abençoado, mas ele liberou na vida de Jacó. E quando Esaú chorou, e ele buscou com lágrimas: abençoe-me, por favor, pai, eu estou te pedindo, por favor. Ele disse: eu abençoei Jacó, e ele será abençoado. Ouça as vozes, ou a voz de Deus falando para você: eu abençoei a ele, e ele será abençoado. 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 Nada pode parar o poder da bênção na sua vida. O diabo não pode parar o poder da bênção na sua vida. Ninguém pode parar o poder da bênção na sua vida. Se não estava dando certo até agora, se não estava funcionando até agora, é hora de você se levantar e dizer: agora vai funcionar. Agora vai acontecer. Agora vai dar certo. Eu nasci para dar certo. Diga, 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 diga. Eu nasci para dar certo. Diga, 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 diga. Eu nasci para dar certo. Diga, 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 diga. Eu nasci para dar certo. Não vai falhar, não vai falhar, não vai falhar. Eu fui abençoado, você foi abençoado, e ninguém pode revogar essa bênção. Oh! Oh! Yeah! Yeah! Eu já vou terminar, mas eu tenho 1 minuto e meio. Veja, eu não vim aqui abençoar você. Eu não posso fazer isso. Como eu disse, eu só vim informar você. Eu vim informar você. Eu vim te dizer o que você é, quem você é. Eu vim informar para o que você nasceu. Meu Deus do céu! Oh! Ah! Ah! Ei! Vai, 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 sai do seu lugar aí! Celebra o Senhor! Celebra! 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 Vai! Vai! Ei! Faça alguma coisa para mostrar que você acredita! Faça alguma coisa! Família, os meus filhos, meus filhos, os meus filhos, o favor de Deus está sobre mim, sobre toda minha geração.
de Deus está sobre mim, sobre toda minha geração, minha família, e os meus filhos e os filhos dos meus filhos. Tua presença está dentro de mim e me cercas onde fores, ao entrares, ao saíres. Ele é por mim, Ele é por mim, todo dia, toda noite, em minha vida, em minha ida. Se chorares, ao sorrires, Ele é por mim, 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 Ele é por mim. O favor de Deus, O favor de Deus está sobre mim, sobre toda minha geração. Declara isso. Minha família, e os meus filhos, e os filhos dos meus filhos. Tua presença está dentro de mim e me cercas onde fores, ao entrares, ao saíres. Ele é por mim, Ele é por mim, todo dia, toda noite, em minha vida, em minha Aleluia. vida. Se chorares, ao sorrires, Ele é por mim, 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 Ele é por mim. aleluia, amém. Você pode dar glória a Deus? Dança aí, meu irmão, porque tá quente, esse lugar tá pegando fogo. Deus fez grandes coisas aqui e Ele vai fazer muito mais. Essa será a sua melhor semana. O avanço, o aumento e a multiplicação do céu está caindo sobre você, sobre tua casa, sobre tua família, sobre os teus filhos, sobre os filhos dos seus filhos, porque a bênção do Senhor está em você. Aleluia, 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 aleluia.